Boa tarde, meus queridos. A paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua vinda, que Deus abençoe a sua família, a sua saúde, que Deus abençoe os seus pensamentos, os seus sentimentos, que Deus abençoe a sua noite, o seu sono, o seu descanso. Amém? Que o sangue de Jesus Cristo cubra todas as áreas da sua vida, cubra tudo que é seu e livre você e tudo que é seu de todo mal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa oração da tarde. E nessa tarde, meus queridos, nós estamos orando por livramento, tá bom? Deus, Ele quer trazer livramento, Ele quer dar livramento. Deus, irmãos, Ele vê o que a gente não vê, Ele ouve o que a gente não está ouvindo. Ele conhece cada mau intento, cada plano do inimigo para nos fazer errar o caminho. Sabe, para nos fazer sair de um propósito do Senhor, para nos fazer desistir de algo, para nos fazer abrir portas de maldição, portas que não é Deus que está abrindo para a gente, portas que Deus sabe que se a gente abrir, a gente vai cair num laço. Então nós estamos orando para que Deus ele venha nos dando livramento de coisas ruins que podem estar no nosso caminho, no caminho de alguém da nossa família, coisas ruins que podem estar sendo preparadas e a gente não está sabendo, ou às vezes a gente já está percebendo, sabe? Mas Deus ele vai dar livramento. Eu não sei se você está pedindo algum tipo de livramento do Senhor, ou se é algo que está no oculto, que você não sabe, que Deus quer dar o livramento. Mas o que eu sei, irmãos, é que a gente tem que tomar posse dessa palavra. Se Deus ele quer que a gente ore por livramento, é porque ele sabe que a gente precisa receber um livramento em alguma coisa. Quando Deus fala alguma coisa, irmãos, me mostra alguma coisa para nossa oração, mesmo que eu não identifique aquilo na minha vida, eu tomo posse. Eu recebo, falo, Pai, mesmo que eu não saiba, eu tomo posse. Porque é só Deus, irmãos, que vê o tanto de coisa ruim, né, que entra no nosso caminho, o tanto de atrapalho. Pode ter pessoas aqui que podem estar com atrapalhos, tá tentando fazer as coisas, mas não estão dando certo. Atrapalhos, irmãos, a quantidade de vezes que Deus ele nos dá livramento de atrapalhos. Às vezes coisas ruins que vêm na madrugada para nos perturbar, para trazer atrapalho, para fazer a gente acordar cansado, acordar sem ânimo, sem energia. Coisas que vêm ao longo do dia para atrapalhar o nosso trabalho. Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes? Sabe, eu vi o inimigo usando de todo tipo de atrapalho para me impedir de fazer coisas que Deus tinha me pedido de fazer. Quantas vezes a vontade era de desistir, de largar para lá. Sabe quando a vontade de fazer, a paciência de fazer sai de você? E você só insiste mais um pouco porque você sabe que é algo que Deus quer que você faça. Então tem fases da nossa vida, irmãos, que Deus vê muito atrapalhos no nosso caminho para a gente parar, para a gente largar para lá, para a gente não fazer. Mas Deus quer nos dar livramentos, tá? Então a gente toma posse dessa palavra porque Ele quer nos livrar de algo ruim, independente do que seja, tá bom? A palavra que nós vamos ler está lá no livro de Esther, Esther capítulo 3, a partir do versículo 1. Depois dessas coisas, o rei Assuero promoveu Amã, o filho de Amedata ou Agagita, e o exaltou, e pôs seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei curvaram-se e reverenciaram Amã, pois o rei assim tinha dado ordens acerca dele. Mardoqueu, porém, não se curvou nem o reverenciou. Então os servos do rei que estavam no portão do rei perguntaram a Mardoqueu: por que você transgrides o mandamento do rei? Sucedeu depois de lhe falarem dia após dia e ele não lhes dar ouvidos, relataram-no a Amã, para ver se Mardoqueu persistiria em seu procedimento, pois ele lhes havia declarado ser judeu. E quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava, nem o reverenciava, Amã encheu-se de ira e fez pouco caso de pôr as mãos somente em Mardoqueu, pois lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu. Portanto, Amã procurou destruir a todos os judeus, povo de Mardoqueu, que estavam por toda a parte do reino de Assuero. Olha isso, meus queridos. Olha o interessante disso aqui, lá no comecinho. Depois dessas coisas, o rei Assuero promoveu Amã. Olha isso.
O mesmo Amã que desejou no coração e colocou em prática tudo que ele podia colocar em prática para destruir não só Mardoqueu, como todo o povo de Mardoqueu, que era judeu, esse mesmo Amã aqui, ele tinha acabado de ser promovido pelo rei. Depois dessas coisas. Que coisas eram essas? Mardoqueu, ele tinha descoberto uma conspiração contra o rei. Alguns homens estavam tramando matar o rei. E Mardoqueu descobriu essa conspiração. E ele fez com que essa conspiração chegasse aos ouvidos do Senhor. Vou ler um pouquinho antes, olha isso, versículo 21 do capítulo 2. Naqueles dias, enquanto Mardoqueu se assentava à porta do rei, 2 dos camareiros do rei, Bigtan e Teres, dos que guardavam a porta, ficaram irados e procuraram pôr as mãos no rei Assuero. E isso chegou ao conhecimento de Mardoqueu, que o relatou à rainha Ester. E Ester o comunicou ao rei em nome de Mardoqueu. E depois de investigado o relato, confirmou-se o fato. Por isso, ambos foram enforcados em um madeiro. E perante o rei, o caso foi registrado no livro das crônicas. Olha isso. Então, depois disso aqui, Amã foi honrado pelo rei. Mardoqueu, ele descobriu uma conspiração contra o rei. Alguns homens iam matar o rei. E ele deu um jeito e fez com que aquilo chegasse aos ouvidos do Senhor, do rei. E o rei recebeu um livramento de morte por causa de algo que Mardoqueu descobriu. Mardoqueu descobriu uma conspiração. Ele resolveu falar sobre o assunto, não foi ele que falou com o rei, mas ele fez com que o rei tivesse, o conhecimento do assunto. O caso foi investigado e viu que era verdade. Então, o rei recebeu um livramento que veio por meio de Mardoqueu. Só que logo depois disso, não aconteceu nada com Mardoqueu. Mardoqueu, ele deu um passo que favoreceu o rei, livrou o rei da morte de uma conspiração, mas não houve nenhuma recompensa para Mardoqueu aqui, nenhuma, nada. Mas o que aconteceu foi registrado no livro das crônicas do rei. E logo depois disso, Amã, ele foi exaltado. Não veio honra sobre Mardoqueu, veio honra sobre Amã. Não veio exaltação sobre Mardoqueu, veio exaltação sobre Amã. Mardoqueu era um homem do Senhor. Ele tinha ido ali, ele tinha ido para a Babilônia junto com os exilados. Então agora a Babilônia tinha caído, né? A descendência de Nabucodonosor estava fora. Agora os medos e os persas que estavam ali governando. Mas Mardoqueu, ele estava ali no meio porque o povo dele tinha sido exilado. Deus levou o povo para o exílio na Babilônia. Agora tinha mudado o governo, mas o povo ainda estava lá, exilado. E a gente não vê aqui Mardoqueu, apesar de ter feito isso, esse feito considerável, esse feito notável em favor do rei, a palavra não fala que ele recebeu honra nenhuma, mas quem foi honrado foi Amã. Quem foi exaltado foi Amã. Mardoqueu ficou no esquecimento. Ele ficou onde ele ficava. A vida seguiu normal. Mas quando Amã foi exaltado, Mardoqueu ele não se curvou. Por quê? Ele alegava que ele era judeu. Quando Daniel ele foi para a Babilônia, na época de Nabucodonosor, ele não quis comer os manjares do rei. Por quê? Por causa do que ele era em Deus, né? O povo que Deus levou para a Babilônia era um povo que não, sabe, Deus tinha colocado no coração deles princípios. Então, eles não gostavam de se misturar, de fazer o que as outras nações faziam. Não posso falar que é todos, mas Deus falou que levou os figos bons para fazer bem para eles. Lá ele ia guardar eles, ele ia prosperar eles para depois levar de volta. Então, Daniel,
Assim como Mardoqueu aqui, ele não se prostrou, ele não se curvou porque ele era judeu, ou seja, ele tem entendimento. Não, eu sirvo somente ao Senhor, meu Deus. Eu só me curvo perante o Senhor. Eu só me rendo perante o Senhor. Ele tinha um entendimento que fazer aquilo para Amã não era pessoal com Amã, mas era pessoal com Deus. É como uma pessoa chegar para você e falar assim, olha, você está aí no seu trabalho, uma pessoa fala, olha, eu tenho um esquema aqui e que dá para a gente tirar alguma coisa aqui por fora e ninguém vai ficar sabendo, só nós dois, não vai dar, é totalmente assim, seguro, ninguém vai ficar sabendo. Então você vira para a pessoa e fala, não, eu não posso fazer isso. Não, mas a pessoa te colocou, às vezes a pessoa precisa de você entrar junto, porque às vezes sozinha não tem como ela prosseguir com a maracutaia, ela precisa de um cúmplice, de alguém para estar com ela ali, e você fala, olha, não posso. Você fala, não posso me envolver nisso. Mas não é que você tem algo contra aquela pessoa, mas quem você é em Deus, os seus princípios, falam para você que você não pode fazer aquilo. Não, é vantajoso, mas eu não posso fazer isso. É lucrativo, mas eu não posso fazer isso. Eu vou estar quebrando meus princípios espirituais. Daniel, quando ele recusou a comida do rei, ele recusou por causa dos princípios espirituais dele, por aquilo que ele sabia. Ele sabia que se ele fizesse aquilo, ele ia estar desagradando Deus. Que aquelas comidas não eram comidas para ele comer. Quando muitas coisas aconteciam ali, a gente vê o que, irmãos? Que quando a gente fica firme, sabe, posicionado naquilo que Deus nos pede, quando a gente fica firme contra coisas que a gente tem a convicção que são erradas, às vezes a gente não caminha com Deus há muito tempo, não tem um entendimento de muita coisa errada, mas aquele pouquinho que a gente já tem um entendimento que é errado, aquele pouquinho que a gente já aprendeu, é o suficiente para a gente falar não para certas coisas, mesmo que a gente ainda esteja pecando muito em outras coisas, errando muito em outras coisas. Mas o pouco que você já aprendeu, o pouco de Deus que você já aprendeu a conhecer, sabe? O pouco que o Senhor, ele, às vezes, num pouco tempo já ministrou no coração de uma pessoa, é o suficiente para ela já falar não para algumas coisas. Então, assim como Daniel, né, ele seguia firme nos princípios dele, de se misturar com aquela cultura, embora ele estivesse ali. Muita coisa, estando ali, ele não praticou, ele não fez. Porque ele não quebrou os princípios dele. Por que ele foi jogado na cova dos leões? Porque para pegar ele, por causa de inveja, para prejudicar ele, eles criaram um decreto que proibia alguém de orar a qualquer outro tipo de Deus, exceto ao rei. E eles fizeram aquilo por quê? Porque eles sabiam que Daniel orava. Era tudo um plano maligno. Só que o que Daniel fez quando ele ficou sabendo do decreto? Ele foi para casa e dobrou o joelho e orou. Ele foi para casa, dobrou o joelho e orou. Era um decreto do rei. Mas ele tinha os princípios de Deus no coração dele, falavam mais alto. Então ele foi para casa e orou conforme ele fazia. Mas ele tinha algo contra o rei? Ele não tinha nada contra o rei. Ele estava afrontando o rei, ele não estava afrontando o rei. Ele não estava ofendendo o rei. Aquilo era um plano maligno para prejudicar Daniel por causa da inveja. Mas o que a gente sabe? Que Deus deu o livramento. Ele foi para dentro da cova. Ele foi parar dentro da cova. Mas dentro da cova, Deus enviou um anjo que fechou a boca do leão. E Deus deu o livramento. E quem foi parar dentro da cova foram os homens que armaram aquilo contra Daniel e a família deles. O que aconteceu aqui com Mardoqueu? Ele não tinha problema com aqueles homens, ele não tinha problema com Amã, mas ele tinha os princípios dele. E ele não negociou. Eu não vou negociar os meus princípios. Eu não me curvo diante de Amã. Podia ser diante de qualquer outro. Mardoqueu era um homem que ficava firme naquilo que ele sabia que ele tinha que ficar firme. E por causa disso, ele atraiu uma fúria do inimigo contra ele. Não é porque ele estava fazendo mal. Ele tinha acabado de fazer um bem para o rei. Ele tinha acabado de fazer algo
notável, digno de honra para o rei. Entende? Então, Mardoqueu não estava ali como um pirracento, como um picuinha, como um homem mau, que estava se levantando contra pessoas, tramando mal contra alguém. Ele estava seguindo os princípios que ele sabia que ele tinha que seguir, que ele acreditava que ele tinha que seguir. Mas Amã, ele não aceitou aquilo. Aqueles homens que falavam com Mardoqueu, Mardoqueu não mudou o posicionamento, eles foram informar Amã, para ver se aquilo ia ser tolerado. E Amã ficou com muita ira. E a palavra fala que Amã, ele não bastou para ele matar só Mardoqueu, procurar matar só Mardoqueu. Ele ficou sabendo quem era o povo de Mardoqueu e intentou matar todo o povo. Tinha no coração de Amã um ódio. Não tinha no coração de Mardoqueu um ódio. Mas isso que aconteceu trouxe à tona um mal que estava no coração de Amã. A maldade que habitava dentro de Amã. Então Amã, ele criou toda uma estratégia para quê? Para colocar a mão não só em Mardoqueu, mas em todo o povo de Mardoqueu. Só que aqui, irmãos, um pouquinho, né? Antes disso tudo acontecer, a palavra fala que, detalhe, né? Mardoqueu não foi honrado, mas o que ele fez ficou registrado. Eu imagino Deus falando assim, rei, isso aqui vai ficar registrado. Deus não apareceu no livro de Esther. Mas eu imagino Deus falando, lá no céu dando ordem. Não está na hora de Mardoqueu ser honrado, não, porque eu tenho que fazer uma limpeza nesse meio aí. Eu vou deixar algumas coisas ruins acontecerem, porque eu tenho que levantar a sujeira que está embaixo do tapete. Mardoqueu vai ser honrado, mas é daqui a pouco. Por enquanto eu vou deixar o inimigo levantar, porque o inimigo tem que levantar para eu mostrar quem é o inimigo, para eu tirar o inimigo do caminho. Mardoqueu vai ter o tempo dele, então deixa registrado aí, não pode esquecer. Esse feito aqui tem que ser registrado no livro das crônicas do rei. Vai lá, dá ordem. Vai ficar no esquecimento por um tempo, mas na hora certa eu vou lembrar o rei que alguém fez algo por ele. Então, irmãos, Amã armou aquilo tudo e o que ele fez? Ele pediu ao rei uma quantidade de prata e mandou um decreto sobre todo o reino para avisar que os judeus em determinada data seriam todos exterminados e ele criou uma forca, mandou fazer uma forca no pátio da casa dele para enforcar Mardoqueu. Mandou fazer uma forca. Só que na manhã que Amã ia enforcar Mardoqueu, na manhã do dia que Amã ia mandar enforcar Mardoqueu, naquela madrugada o rei não dormiu. O rei não conseguiu dormir. E teve a ideia, que nós sabemos que foi inspirada pelo Senhor, teve a ideia de mandar trazer o livro das crônicas dos reis. E leram para o rei justamente a parte que falava que Mardoqueu descobriu a conspiração. E o rei perguntou: o que foi feito para esse homem aí? E eles falaram: nada foi feito para ele. Então o rei, ele chamou Amã. Amã, quando entrou no pátio, quando ele entrou para pedir, né, para ver o rei, para informar que Mardoqueu seria, para falar sobre aquilo, o rei mandou chamar Amã primeiro e perguntou para Amã o que deveria fazer ao homem que o rei queria honrar. Então Amã ali achou que era para ele a honra. Então criou toda aquela pompa, tudo aquilo que ele queria para ele, achando que Deus ia fazer para ele. Só que Deus estava preparando uma honra para Mardoqueu. Amã foi honrado por homem, que foi o rei. Deus permitiu o rei honrar Amã. Porém, Mardoqueu, que estava esquecido, tinha uma honra que era Deus que estava o quê? Preparando. Deus, ele não só livrou Mardoqueu da forca, mas ele começou a preparar uma escada. Por que eu falo escada? Porque imagina, Mardoqueu, ele ia começar a subir degraus naquela escada. Foi o que aconteceu com ele. Amã estava conspirando para matar não só ele, mas o povo todo dele. Naquela manhã ele chegou para colocar em prática aquele plano maligno. Mardoqueu ia ser o primeiro. Só que Deus já tinha colocado no coração do rei, embora a palavra não fale, a gente sabe que foi Deus.
de honrar Mardoqueu. Então, quando Amã pensou que aquela pompa toda, aquela honra toda seria para ele, Deus falou, não, não é para você não. É Deus falando, né? Não, Amã, querido, tá pensando que é para você, mas não é para você não. É para aquele que você tá perseguindo. É para aquele que você fez uma forca lá na sua casa. Estão te perseguindo, tá perseguindo meu filho, tá perseguindo meu povo, tá achando que a honra é para você, tá achando que é você que vai subir no degrau aí no reino, mas Amã, sinto muito, não é para você, é para aquele que você tá perseguindo. Assim como a honra não foi para Amã, o que a gente vê Deus fazendo? Deus, ele não deixou a honra ser para Amã, porque era Deus que estava preparando aquela honra para Mardoqueu. Então, a honra que estava determinada para Mardoqueu, ela foi para Mardoqueu. Amã teve que fazer por Mardoqueu, diante de todo o povo, aquilo que ele achou que ia ser feito para ele. Ele foi envergonhado e humilhado. Imagina a raiva dele de fazer para Mardoqueu aquilo que ele achou que era para ele. Ele criou toda aquela pompa achando que era ele que ia receber, e ele teve que honrar justamente aquele que ele estava perseguindo e planejando matar. Quando ele foi para casa humilhado, envergonhado, a esposa dele ainda falou com ele, então certamente as coisas vão ficar ruins, Amã, porque você preparou a forca para ele aqui e o rei acabou de honrar ele. E enquanto isso, Esther estava jejuando, enquanto isso Deus estava movimentando as coisas, porque Deus já sabia que estava na hora de derrubar Amã, Deus já sabia que estava na hora de tirar Amã do trono dele. Deus já sabia que estava na hora de tirar aquela autoridade que estava na mão de Amã, rasgar aquele plano maligno. O Amã, quando ele fez aquele plano, ele não contava que aquele povo ia receber um livramento. Quando o inimigo faz plano contra a minha vida e contra a sua vida, ele não sabe. Ele não sabe até que ponto ele vai conseguir tocar. Ele não sabe se a gente vai suportar a provação até receber um livramento do Senhor. Ele não sabe. O que ele sabe é que ele tem que tentar. O que ele sabe é que ele vai tentar. Ele vai certo que ele vai conseguir. Só que nós servimos a um Deus que dá livramento. O plano de Amã era um plano excelente, mas acima dele tinha Deus. Acima dele tinha Deus. Deus, ele vê, irmãos, todo o plano que o inimigo arquiteta contra a nossa vida, para nos tirar do caminho, de uma posição, para trazer maldição para a nossa vida. Eu não sei o que Deus está vendo, que Amã está armando. Eu não sei o que Deus está vendo, que Amã está arquitetando. Mas Deus vai entrar com livramento. Aqui a palavra fala que tudo movimentou, tudo aconteceu para que o favor de Deus fosse liberado sobre aquele povo. O favor de Deus estava sobre eles, embora as circunstâncias eram contrárias. Parecia que o favor de Deus não estava sobre eles. Parecia que aquilo tudo ia acontecer. Eles iam ser exterminados. Estava tudo certo para Mardoqueu e para aquela forca. Estava tudo certo para o plano de Amã dar certo. Mas o que nós sabemos hoje pela palavra? Amã, a honra que Amã achou que era para ele foi para Mardoqueu. E a forca que Amã fez para Mardoqueu foi para ele. Olha isso que Deus fez. A honra que Amã achava que era para ele foi para Mardoqueu. E a forca que Amã achava que era para Mardoqueu foi para quem? Foi para ele. Foi para ele e foi para os filhos dele. A cova dos leões, que eles achavam que ia ser para Daniel, foi para quem? Foi para eles e a família deles e os filhos deles. O inimigo, ele se levanta, certo. Certo que ele vai ter a vitória. Mas no final das contas, Deus inverte. Deus permite. Deus permite, mas ele permite até certo ponto. Então, a honra que Deus está preparando para você, Amã não vai ficar com ela. O livramento que Deus está preparando para você, Amã não vai conseguir impedir Deus de fazer. Então, o inimigo estava achando que era você que ia cair, mas é ele que vai cair. Porque a partir do momento que Deus ele te dá o livramento, é ele que cai. A partir do momento que Deus tira a autoridade dele é você que recebe. O que aconteceu aqui? Irmãos, quando a gente está pelejando pela nossa família, quando a gente está pelejando por uma causa, e o inimigo ele tem autoridade de governar sobre algo da nossa vida, sobre alguém, ele está governando, ele está ali mantendo marionete dele, ele está ali fazendo o que ele quer. Quando Deus ele destrona o inimigo, que ele tira a autoridade do inimigo,
A autoridade, ela passa a vir para nossas mãos, ela passa a vir, aquilo que era demoníaco que estava exercendo autoridade ali, passa a ser algo de Deus, onde o Espírito Santo começa a exercer governo ali, autoridade ali. Então, aquilo que o inimigo estava governando, agora é você que vai governar. Aquilo que o inimigo estava ditando ordens, agora é você, debaixo da autoridade de Deus, a autoridade que ele vai te dar, as instruções que ele vai te dar, a sabedoria que ele vai te dar, que vai governar. Quando Deus destronou Amã, quando o rei aqui destronou Amã, mandou Amã ser enforcado, ele fez o quê? Ele colocou Mardoqueu para governar. Ele honrou Mardoqueu. Ele transferiu aquela autoridade para Mardoqueu, para Esther, os bens deles. Então, irmão, a honra que Deus está, irmãos, a honra que Deus ele está preparando para você, o inimigo não vai ficar com ela. Aquilo que Deus ele preparou para você viver, receber, o inimigo está achando que vai ficar com ele, mas não vai, porque Deus vai dar livramento. O que Deus determinou para você é seu, o inimigo não vai tocar e não vai tirar. Deus ele vai dar livramento e aquilo que é seu vai chegar na sua mão. Em nome de Jesus, eu profetizo que a honra que Deus preparou para você, ela é sua, ninguém vai tirar de você. A autoridade que Deus quer transferir para você, ela será transferida. Eu profetizo transferência de autoridade em nome de Jesus Cristo. Todo mal que estava exercendo governo, todo mal que estava governando, exercendo autoridade em alguma área da sua vida, eu profetizo que agora é Deus que vai exercer o governo aí. A autoridade ela vai ser transferida para suas mãos. É você que vai governar. É você que vai estar por cima. Honrado da maneira que Deus determinou para você. Você não vai ficar subjugado. Não importa como ficou até aqui, importa é o que Deus vai fazer daqui para frente. Não importa como o inimigo, ele conseguiu prevalecer até aqui. O que importa é o que Deus vai fazer daqui para frente. Daqui para frente você vai estar por cima. Daqui para frente você vai estar sentado na cadeira e no lugar de honra que Deus preparou para você. Daqui para frente a autoridade vai estar nas suas mãos. O governo, o poder vai estar nas suas mãos. Porque é Deus que determina isso. Em nome de Jesus, haja transferência de autoridade. Haja transferência de poder. Haja transferência de tudo que é a vontade de Deus transferir para suas mãos. Amém? Deus ele vai dar livramento. O inimigo ele não vai prevalecer. Ele não vai destruir, ele não vai tirar o que é seu, ele não vai tirar das suas mãos nada, independente do que seja que Deus está vendo. Vai cair por terra porque Deus vai dar livramento. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós tomamos posse dessa palavra. E recebemos todo o livramento que o Senhor deseja nos dar. Pai, vem livrando a nossa vida de todo mal, livrando a nossa família de todo mal, livrando a nossa casa, Pai, de todo mal, a nossa vida financeira, livrando a nossa saúde, nosso emocional, o nosso corpo de todo mal, livrando o nosso nome, tudo que é nosso de todo mal, Pai. Vem jogando por terra todo mal intento do maligno, todo mal desejo, Pai, todo mal fazejo das trevas. Em nome de Jesus eu repreendo a inveja, em nome de Jesus eu repreendo o ciúme, a perseguição. Em nome de Jesus eu repreendo todo levante espiritual, toda perturbação, todo o atrapalho, todo o prato do inimigo, meu Pai, eu repreendo o acidente. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo perturbação na mente, Pai, enfermidades, todo mal que pode estar vindo contra essa pessoa, que pode ter entrado na vida dela, eu profetizo que vai cair por terra e vai sair. Pai, que o Senhor venha curando, que o Senhor venha restaurando, que o Senhor venha abrindo portas de bênção. Pai, em nome de Jesus, todo mal que de alguma maneira conseguiu impedir alguma bênção de entrar, esse mal vai sair das portas. Os ventos favoráveis do Senhor vão entrar. A bênção dessa pessoa vai chegar nas mãos dela. Eu profetizo fartura, abundância. Em nome de Jesus, chuva do céu, multiplicação, crescimento, honra do Senhor chegando, Pai. Em nome de Jesus, tudo aquilo de bom que o Senhor preparou para essa pessoa. Ela estava vendo Amã governando, ela estava vendo Amã prevalecendo, ela estava vendo Amã sendo exaltado, sendo honrado, Pai. Enquanto ela te servia, enquanto ela te obedecia, enquanto ela se posicionava da maneira correta, enquanto ela, meu Pai, seguia os princípios que ela sabia que ela tinha que seguir, enquanto ela fazia aquilo que ela sabia que tinha que agradar ao Senhor. Mesmo assim, Pai, mesmo assim, ela viu Amã, ele viu Amã governando, Amã sendo exaltado. Essa pessoa não está esquecida.
Esse filho do Senhor não está esquecido. Amã pode ter sido honrado, pode ter sido levantado, pode ter sido exaltado, mas ainda assim aqueles que são fiéis a ti, Pai, não estavam esquecidos. Que venha um tempo de exaltação e de honra do Senhor na vida de cada filho teu aqui, meu Pai. Que tem te buscado, que tem ficado firmes diante de princípios, meu Pai. Que tem buscado a tua vontade, a tua face. Que tem te obedecido, Pai. Que não tem se deixado corromper por aquilo que já sabe que é corrupção. Que tem se afastado dos maus caminhos, que tem deixado o Senhor limpar o coração, tirar o pecado. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Ainda que Amã tenha sido levantado pelo rei, é o Senhor que vai levantar cada Mardoqueu do Senhor aqui. É o Senhor que vai honrar cada Mardoqueu do Senhor aqui. É o Senhor que vai jogar por terra todo Amã que se levantou contra essa pessoa, todo o espírito maligno que se levantou contra ela nas trevas, usando pessoas, mexendo em circunstâncias, fechando portas, trazendo prejuízos, que o Senhor venha derrubando cada Amã, meu Pai, que está de pé no mundo espiritual, atuando contra essa pessoa, que o Senhor venha dando livramentos. Eu profetizo um tempo de honra, Pai, chegando na vida dessa pessoa. Ela vai ser honrada pelo Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor venha fazendo transferência de autoridade, transferência de poder, transferência de tudo o que é a vontade do Senhor, transferir para essa pessoa. Tira da mão do inimigo e coloca nas mãos dela. Eu profetizo que o Senhor vai tirar das mãos do inimigo aquilo que o Senhor determinou que é dela por direito, aquilo que o Senhor determinou que no tempo certo ia chegar para ela. Eu profetizo o tempo certo chegando na vida dessa pessoa, a bênção dela passando e chegando nas mãos dela, Pai. Houve um tempo certo na vida de Mardoqueu. Que venha o tempo certo do Senhor nas nossas vidas, Pai. E aquilo que o Senhor deseja transferir para as nossas mãos será transferido para as nossas mãos. Assim como o Senhor transferiu para Mardoqueu. Assim como o Senhor transferiu para Esther, Pai. Haja livramento em nome de Jesus. Amã vai cair, Amã vai sair. Haja honra, haja livramento, haja transferências de coisas boas da parte do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Amã cai. Para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo, amém. Aleluia, glória a Deus. Amém, meus irmãos? Toma posse do seu livramento, toma posse da sua bênção. Deus te abençoe.